Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de resolução de exercícios. Então, se vocês não acompanharam a aula anterior e as demais aulas, desde a primeira aula do nosso curso de mecânica, então eu sugiro que vocês acompanhem, que estudem, que olhem, tá bem legal as aulas, tá? Então, espero que isso contribua com o desenvolvimento de vocês nessa parte científica relacionada à física. Bom, então hoje aqui, né, agora nós vamos resolver o exercício 22, que é a atividade 3. Tá aproveitando, peço para vocês se inscreverem no canal, caso não estejam ainda, para receber notificações dos conteúdos e nos ajudar na divulgação desse trabalho. Então vamos lá. A questão 22 diz respeito a dois móveis, M e N, que deslocam-se numa mesma reta. Suas posições em função do tempo estão registradas no gráfico. Com base nele, o encontro dos móveis M e N dá-se no instante. Então, nós temos aqui duas curvas, né, duas retas que simbolizam a velocidade, ou seja, o deslocamento desses móveis. A inclinação simboliza a velocidade, onde esses móveis cortam o eixo das posições é a posição inicial. E a função matemática que descreve esse movimento é a função horária, que relaciona a posição e função do tempo. Como o movimento ele é uniforme, ou seja, a velocidade não varia, nós podemos usar a função S igual a S0 mais VT. E é isso que vamos fazer. Para cada móvel, nós vamos achar sua função que descreve seu movimento em função do tempo. Então, comecemos pelo corpo M, que aqui eu acabei chamando de A, mas na verdade é M. Então, quando t igual a 0, a posição inicial do corpo M é menos 20. Então, esse corpo está à esquerda do seu referencial. É menos 20 e a posição final vai ser 0. Então, à medida que o tempo está passando, ou seja, o tempo é positivo, minha posição está minha posição está aumentando. E quando minha posição é 0, o meu tempo é 5 segundos. E é o que está escrito aqui. Então, posição final é igual a 0, menos posição inicial, que é menos 20. Então, isso vai dar 20 dividido por 5. Vai dar 4 metros por segundo. Então, assim, nós temos a equação que representa ou função, né, melhor dizendo, que representa o movimento do corpo M. Para o corpo B, raciocínio idêntico. Então, a posição inicial do corpo N, né, que é o corpo B, mas o N é 40, e à medida que meu tempo está passando, o meu corpo está diminuindo sua posição. Então, é um movimento decrescente, pois é um movimento para a esquerda. Então, minha posição final é 30 e minha posição inicial é 40. Né? E isso tudo, obviamente, em 5 segundos. Então, está aqui, 30 menos 40, dividido por 5. Esqueci um parênteses aqui. Então, isso vai dar menos 10 por 5, menos 2 metros por segundo. Conforme o gráfico já nos adianta isso, porque a reta é decrescente. Então, a posição do móvel N vai ser 40 menos 2t. Bom, para que possamos achar o tempo em que eles se encontram, basta fazermos SM igual a SN. Afinal de contas, no momento que eles se encontram, suas posições têm que ser iguais. Desigualar essas duas funções. Então fica menos 20 mais 4t igual a 40 menos 2t. Resolvendo as continhas aqui, nós vamos achar um tempo de 10 segundos, que é a letra A. Então, em 10 segundos, esses móveis se encontram. Então, vamos dar prosseguimento aqui e vamos fazer agora o exercício número 23. Bom, no diagrama horário ao lado, representamos as posições de dois pontos materiais, A e B, que percorrem uma mesma trajetória retilínea. Letra A. Calcule a velocidade escalar de cada um deles. Bom, a letra A nós vamos usar diretamente a definição de velocidade, que é ΔS sobre ΔT. Então, nós vemos que aqui na A, por exemplo, ela está numa direção crescente, ou seja, a direção dela é crescente, no sentido de que a cada segundo que passa, a sua posição vai aumentando. Já o corpo B, à medida que o tempo vai passando, sua posição vai diminuindo, então é decrescente. Então, quando é decrescente, automaticamente a velocidade é negativa, e quando é crescente, automaticamente a velocidade é positiva. Bom, ΔS sobre ΔT, então nós vamos ir para o corpo, eu fiz aqui para o corpo A primeiro. Então, para o corpo A,
nós vamos ter que a posição inicial é menos 20 e a posição final é 10. E note, porque o próprio problema já nos induz a escolher 10, já que 3 segundos é um tempo conhecido e vai ser comum a ambos os corpos. Então, posição final é 10, posição inicial é menos 20 e o tempo aqui é 3 segundos. Então, fazendo as contas, nós vamos ter 10 segundos. Já para o corpo B, lembrando que o movimento é crescente, nós vamos ter que a posição final vai ser 10 e a posição inicial vai ser 40. Então, ele sai de 40 e vai até 10. Isso em um tempo de 0 a 3 segundos. Então, fica 10 menos 40. Nós vamos ter menos 30 por 3 ou menos 10 segundos. Então, note, menos 10 segundos, inclinação negativa. Mais 10 segundos, positiva, inclinação positiva, ou movimento crescente, tá bom? B, esboça no mesmo diagrama o gráfico de suas velocidades em função do tempo. Como a velocidade é constante, para o móvel A, né, para o corpo A, nós vamos ter que ela é 10. Então, nós vamos fazer aqui um eixo Y, velocidade no eixo Y é velocidade, unidade de metros por segundo, e no eixo X é o tempo, unidade de segundos. Então, note como a velocidade é constante. Então, para o corpo A, à medida que o tempo passa, a velocidade se mantém constante. Afinal de contas, o movimento não é acelerado. Caso fosse acelerado, essa velocidade ela ia aumentar aqui com o tempo. Bom, e para o corpo B, por ser negativo, né, nós temos aqui abaixo do eixo zero, então ele é menos 10 também constante. Tá? Então, esse seria o diagrama aí da velocidade desses dois corpos. E na letra C, está pedindo para que calcule a distância que os separe no instante t igual a 5 segundos. Bom, para isso, nós já temos que a posição do corpo A é menos 20 mais 10t, mais t é 5 segundos que ele quer, então é só substituir direto. Isso vai dar 50 menos 20, vai dar 30 metros. Depois, para a posição B, 40 menos 10t, onde o t agora é 5 segundos, isso vai dar menos 50 mais 40, que dá menos 10 metros. Ele quer justamente a distância, ou seja, qual é o segmento de reta, né, que separa a posição A da posição B. Então, basta pegarmos o módulo, porque lembre-se, quando você está calculando distância, é módulo, distância é sempre positivo. Então, nesse caso, vai ficar SA menos SB, ou SB menos A, tanto faz, tá? Se eu invertesse aqui e colocasse SB menos SA, eu daria menos 40 aqui. Mas o módulo de menos 40 é 40 metros. Então, resumindo a história, ele quer o seguinte, em 5 segundos, qual é a posição do corpo A? 30 metros. Em 5 segundos, qual que é a posição do corpo B? Menos 10 metros, né? Estava em movimento negativo. Então, qual que é a distância entre 30 e menos 10? É 40 metros, tá? Então, essa é a resposta da letra C. Bom, pessoal, então, dando seguimento aqui, vamos fazer o exercício 24. O gráfico ao lado mostra, em função do tempo, a posição de dois estudantes A e B, que caminham no mesmo sentido, pela mesma calçada, em trajetórias retilíneas e paralelas. Com base nos dados do gráfico, determine, letra A velocidade escalar do estudante A, e letra B, a velocidade escalar do estudante B. Bom, essas duas primeiras são aplicação direta da definição de velocidade, né, ou velocidade escalar média, ou velocidade, enfim. Ainda não estamos fazendo distinção, vamos aprofundar mais à frente. Bom, a velocidade do corpo A, então vamos ver quem é quem aqui. O corpo A vai ser justamente essa linha vermelha. E o corpo B, essa linha azul, tá? Que sobrepõe aqui o vermelho em 1 segundo. Desculpa, em 1 hora. Bom, então a velocidade do corpo A vai ser o corpo A, ele sai na posição 1 e vai até a posição 5 em 1 hora. Então, posição final menos inicial, 4. Tempo final menos tempo inicial, 1. Então, vai ficar 4 km por hora. Velocidade do corpo B vai ser, o corpo B ele sai de 0 e vai para 5 em 1 hora. Então, fica 5 km por hora. Letra C, a velocidade escalar relativa do estudante B em relação a A. Bom, velocidade relativa é muito semelhante àquele conceito que nós vimos nas aulas anteriores de referencial.
Então, se é relativo a alguém. Então, esse relativo a vai ser considerado nosso referencial e vamos analisar o movimento em relação a ele. Então, como ele está falando aqui do estudante B em relação a A, então nós temos que analisar o movimento de B em relação a A. Então, nós temos que, digamos assim, nos colocar no lugar de A. Então, a velocidade relativa vai ser simplesmente a velocidade de B menos a velocidade de A. Então, imagina que o A seria o nosso referencial aqui. Qual que é a velocidade de B? 5. E qual que é a velocidade de A? 1 km. Então, desculpa, a velocidade de A, 4 km. Então, vai ficar 5 menos 4, vai dar 1 km. Então, a velocidade relativa de B em relação a A é 1 km. Isso quer dizer que o corpo B está 1 km mais rápido que o corpo A. Então, se você estivesse exatamente no corpo A, né, do lado do corpo A, você veria o corpo B se distanciando a uma velocidade de 1 km por hora. Agora, quando nós estamos de fora e vemos dois corpos, nós conseguimos ver o corpo A se distanciando a 4 km e o corpo B a 5 km. Porém, em relação a A, B tem 1 km, tá bom? Porque o corpo A tem 4 km por hora e o B tem 5. Então, obviamente, ele vai passar o corpo A em 1 km por hora, tá bom? Então, esse é o detalhe aí. E letra D, a distância que A percorreu até ser alcançado por B. Bom, então vamos lá. Para isso, nós vamos igualar as suas equações horárias, né? O S igual a S0 mais VT. Fazemos para os dois aí. Aqui eu já coloquei o resultado direto, porque a posição inicial do A é 1. A velocidade nós calculamos, que é 4, então vai ficar 1 mais 4t igual a 5t, porque a posição do corpo B é 0 aqui, a posição inicial. Então fica 1 mais 4t igual a 5t, t igual a 1 hora. Então, com isso, nós podemos calcular qual é a posição de A em 1 hora. E nós calculamos e achamos 5 km. Mas, como A saiu de S0 igual a 1 km, a distância percorrida será a posição final menos 1 km. Isso vai dar 4 km. Beleza? Então, essa é a distância que A percorreu até alcançar B. Por que é 4, novamente? Porque A saiu de 1 km. Então, obviamente, ele percorreu 4 km, que é justamente essa diferença aqui, 5 menos 1, 4 km até o corpo B alcançá-lo. Beleza? Finalizamos esse exercício. Bom, então chegamos ao último exercício, que é o 25. Espero que vocês estejam gostando das explicações, tá? Então deixe seus comentários aí também, se inscreva no canal e vamos aí fortalecendo o nosso trabalho e ajudando vocês. Então vamos lá. Bom, 25. Alberto saiu de casa para o trabalho exatamente às 7 horas. Então eu coloquei aqui 7 horas da manhã, que é o tempo. Então nós temos aqui um gráfico, posição dado em quilômetros e o tempo dado em horas. Bom, e nesse caso ele desenvolveu com o seu carro uma velocidade de 54 km por hora. Pedro, ele está aqui, ó. Então ele saiu 7 horas e com uma velocidade constante, 54 km por hora. Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com documentos. E após 1 minuto de hesitação, sai para encontrá-lo. Então ele pensou 1 minuto, depois de 1 minuto ele saiu. Tá? Obviamente, eu exagerei aqui no eixo, mas só para vocês terem uma ideia cronológica. 7 horas, Alberto saiu. Pedro percebeu que seu pai esqueceu, que o Alberto, né, que é o pai dele, esqueceu os documentos, saiu correndo para entregar os documentos. Porém, isso demorou 1 minuto. Ou seja, Pedro hesitou 1 minuto até realmente sair correndo atrás de seu pai. Movendo-se também com velocidade constante. Então, o gráfico representa isso, com velocidade constante. Bom, excelente aluno de física, calcula que, como saiu 1 minuto após seu pai, tá aqui, ele vai demorar exatamente 3 minutos para alcançá-lo. Então, se ele saiu em 1 minuto, então ele vai demorar 3 minutos para alcançá-lo. Então, mais 3, 4. Então, em 4 minutos, ele vai alcançar o seu pai. Bom, para que isso seja possível, qual a velocidade escalar do carro de Pedro? Obviamente, Pedro tem que estar com uma velocidade maior do que a do Alberto. Beleza? Então, vamos lá.
Então, como Pedro saiu a 1 minuto após o seu pai, e ele vai alcançar ele, ou seja, em 3 minutos, então essa aqui, ó, nós vamos ter uma posição aqui, esta vai ser a distância que Pedro vai percorrer. E ele vai percorrer essa distância em exatos 3 minutos, tá? Então vamos ver isso aqui. Bom, para isso eu preciso saber qual que é a distância, porque afinal de contas, quando Pedro encontrar seu pai, a posição de Pedro vai ser a mesma de Alberto. Alberto é o pai de Pedro. Então, se eu conseguir achar qual que é a posição de Alberto, automaticamente essa também vai ser a posição de Pedro. Então, a posição de Alberto vai ser igual a 54, né? Aquela S igual a S0 mais BT. Então, o Alberto só da posição 0, né? S igual a 0, da origem. V é 54 km por hora. E T, qual que é a posição de Alberto em T igual a 4 minutos? Por que 4 minutos? Porque é exatamente o tempo em que Pedro encontra seu pai. Tá? Então, 4 minutos é o tempo final. Mas o intervalo de tempo em que Pedro encontra seu pai é em 3 minutos. O intervalo, porém o tempo final é 4 minutos. Note que está em minutos, nós temos que passar para a hora. Então, 4 minutos é 4 sobre 60. Ou seja, 4 minutos é uma fração de horas. Então, é 4 sobre 60 avos da hora. Isso vai dar, fazendo as contas, 3,6 km. Então, a posição de Pedro e a de Alberto, obviamente, nesse momento as suas posições são iguais, afinal de contas eles se encontram, literalmente se encontram, redundante. Então, eu sei que essa é a distância de Pedro e, obviamente, é a distância percorrida por Pedro. Então, a velocidade de Pedro vai ser o ΔS, que é justamente 3,6, sobre ΔT, que são 3 minutos. Porém, temos que passar em hora, para horas. Então, 3 sobre 60. Isso vai dar 72 km, que é a letra C. Beleza, pessoal? Então, esse é o resultado. E terminamos por aqui, então, nossa aula de exercício. Eu espero que vocês estejam gostando. Novamente, se inscreva no canal, deixe um like, comenta, divulga, ajude o nosso trabalho e assim ajudamos o maior número de pessoas possíveis. Então, é isso aí e até o próximo vídeo. Fui!